médico e louco, todo mundo tem um pouco. Eu espero que eu tenha mais de médico do que de louco. E vamos começar a palestra Genética, DNA, Neurônios e Sonhos de Criança. Para começar essa palestra, apesar de não estar aqui como médico, eu estou aqui como palestrante, mas para não sair do script, eu gostaria de discutir um caso clínico com vocês. Eu gostaria que vocês pensassem, viajassem comigo nessa criança. Eu vou dar alguns dados dela durante a nossa conversa. E aí, eu gostaria que vocês pensassem comigo onde está essa criança hoje, no que se formou, o que faz. Essa criança é uma criança que nasceu numa cidade do interior de Minas. Ela nasceu num bairro de periferia, um bairro classe baixa, uma comunidade. Os seus pais... É emocionante mesmo, viu? Os seus pais... A sua mãe tem um ensino fundamental incompleto, tem a 4ª série. E o seu pai iniciou sua vida profissional sendo faxineiro em uma escola na região onde ele nasceu. Ele é caçula de uma família de 4 filhos. Estudou a vida inteira em escola pública. Eu gostaria que vocês viajassem comigo. Onde está essa criança agora? No que se formou? No que se faz? Nesse momento, nós vamos deixar essa criança de lado. E nós vamos discutir alguns conceitos médicos. Vai ser bem fácil. E, no final, a gente volta com essa criança. A primeira coisa que eu gostaria de discutir com vocês é sobre desenvolvimento cerebral. Algumas pessoas, ou a grande maioria, acredita que quando uma criança nasce, o seu cérebro já está totalmente formado. E eu gostaria de discutir isso falando sobre o tamanho do cérebro. No dia 0, no dia do nascimento daquela criança, o seu cérebro pesa 400 gramas. O seu cérebro pesou 400 gramas nesse dia. Com 1 ano de vida, o cérebro dessa criança vai estar pesando aproximadamente 800 gramas. Com 2 anos de vida, o cérebro dessa criança vai pesar 1.100 gramas. 1.100 gramas. E pasmem, o seu cérebro hoje, ou o cérebro de uma pessoa, quando chega na vida adulta, não ultrapassa 1.350 gramas. Isso nos mostra a importância do desenvolvimento cerebral nos primeiros anos de vida. Se o seu cérebro continuasse a crescer da forma como cresce nos primeiros 2 anos, ele chegaria por volta de 70 anos pesando 50 quilos. Eu imagino como você iria andar com uma cabeça com um cérebro de 50 quilos. Aliás, você não iria andar, porque com uma cabeça de 50 quilos ninguém anda. E tem uma outra coisa, não é só o desenvolvimento cerebral nesses primeiros anos de vida. Tem uma outra coisa que chega a me arrepiar. Falando com o neurologista, me arrepia, é fantástico. O cérebro, logo após o nascimento, ele começa a desenvolver novas conexões, chamadas sinapses. O nome é difícil, mas eu gostaria que vocês pensassem comigo como se fossem os fios de uma casa formando tomadas. A cada minuto, ele forma novas tomadas, novas tomadas, novas tomadas, ao ponto que, por volta de 2 anos, essa criança vai formar 700 novas tomadas por minuto. Imagine formando 700 novas tomadas por minuto na sua casa. E com 6 anos, essa criança terá 4 trilhões de novas tomadas. 4 trilhões de novas sinapses. Isso não é fantástico? Para que servem essas sinapses? Essas sinapses servem para tudo. Elas ajudam no movimento, elas ajudam no raciocínio, controlam as nossas funções fisiológicas, ela é tudo. Então, se você imaginar que nós tivemos uma criança, no dia 0, tem uma cabeça como se fosse um computador PC500, o primeiro computador que nasceu, e que ela vai fazendo novas conexões de forma progressiva, até chegar por volta de 6 anos, ela vai ter como se fosse o melhor computador do mundo. O melhor computador da NASA.
Isso é fantástico. Eu posso colocar tudo que eu quiser naquele computador, todas as informações, está ali pronto para ser colocado. Isso não é a única coisa fantástica que eu tenho para falar para vocês. Eu tenho para falar sobre o terceiro conceito dessa noite. O terceiro conceito, que é difícil o nome, mas que vocês também vão entender que é uma coisa muito simples. Epigenética. Epi, acima, mais do que a genética. Até há pouco tempo atrás, quando ainda não tínhamos conhecimento do projeto Genoma Humano, nós achávamos que o nosso DNA era responsável por tudo. E nós não importávamos com o meio, mas aí nós fizemos o projeto Genoma e descobrimos que isso não é totalmente verdade. E descobriu-se que o DNA, ele não é fixo. Ele pode ser remodelado, ele pode ser mudado. Cara, esse médico está louco. Está falando que o meu DNA, que todo mundo falou que era fixo, vai mudar. E é isso mesmo. Seria como se nós tivéssemos o nosso DNA, as grandes avenidas das nossas cidades, programadas para chegar em determinados locais. Mas à medida que o meio externo provoca uma erosão, provoca uma tempestade, esse DNA toma um novo caminho. O problema é que esse novo caminho pode sim levar para um lugar bom, mas também pode levar para um lugar ruim. Imagine você, uma criança, nos primeiros anos de vida, sendo exposta a um fator que provoca câncer. Eu tenho certeza que você concorda comigo que essa criança terá mais chance de ter câncer na vida adulta. Imagine você, uma criança que é submetida a um estresse tão grande na infância, que esse estresse pode levar esse DNA a mudar, a se remodelar e produzir transtornos ou doenças mentais. Isso tudo já está provado. O problema é que nós médicos e os cientistas falamos muito pouco sobre o que pode acontecer de bom quando nós modelamos esse DNA para as coisas boas. Isso é pouco estudado. Mas, nesse momento, você tem 3 conhecimentos novos: desenvolvimento cerebral, neuroplasticidade, que é aquela capacidade das sinapses formar, mudar. Isso explica, inclusive, por que um adulto tem um AVC, tem um derrame, ele fica com o lado todo esquecido. A criança tem o mesmo AVC, o mesmo derrame, e ela consegue andar, por causa dessas novas sinapses. E a epigenética, a capacidade de mudar o DNA através do meio externo. O meio manda o DNA mudar. Muito bem. Eu gostaria de discutir uma coisa com vocês, que não é um conceito, mas é uma informação. As pessoas imaginam, ou vocês, não sei se vocês imaginam, o quanto tempo leva um sonho na vida de um ser humano. Os estudos mostram que um sonho na vida de um ser humano leva para ele ir embora, para eu esquecer dele, se eu realmente sonhar, se eu realmente desejar, 35 anos. 35 anos. 35 anos. É por isso, minha esposa, que geralmente eu não esqueço da cafeteria Colombo, a qual você não me deixou comer o pão. Mas eu vou voltar lá. É um sonho de comer o pão. Já temos 12 anos juntos e eu vou voltar para comer o pão. Então os sonhos ficam 35 anos. Agora, presta atenção. Se juntarmos tudo isso, um desenvolvimento cerebral fantástico, novas sinapses, capacidade de mudar o DNA da criança e o sonho. Se eu consigo implantar na cabeça dessa criança sonhos, eu tenho certeza que o sucesso vai acontecer. Eu não digo sucesso financeiro, eu digo sucesso como pessoa, como cidadão. Lembra aquela criança lá do começo? Vamos voltar a falar dela. Aquela criança, os seus pais tinham muitos sonhos. Apesar da mãe ser cozinheira, não são esses sonhos. Eram sonhos para a vida. Seu pai e sua mãe eram sonhadores. Queria que aquele menino se transformasse em um grande homem, uma grande pessoa,
que mudasse a vida das pessoas, que conseguisse contagiar. E aquela família começou logo nos primeiros anos de vida a colocar sonhos na cabeça dele. Ao ponto de que os seus pais traziam informações, fotografias de outras cidades, de outros países para ele. Londres, Paris, Nova York. Mesmo sem saber se teriam dinheiro para ir a Belo Horizonte ou ao Rio de Janeiro. Eles não tinham medo dos sonhos. Eles não tinham medo. Eles iam atrás. Ao ponto de que, uma certa vez, essa criança falou assim: pai, quero ser médico. A partir daquele momento, o seu pai começou a levá-lo às consultas com ele, para ver como o médico trabalhava, e perguntava o que você aprendeu. E pegava a sua Monarch 77 verde, colocava na garupa, ia para a porta do hospital, só para ver os funcionários entrar e sair. Falava bem do hospital, ali é fantástico, todo mundo trabalha limpinho. Sabe para quê? Para colocar na cabeça daquela criança que ela podia um dia trabalhar ali, para desenvolver um sonho na vida daquela criança. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. E essa criança começou a estudar. Logo no primeiro ano de vida, no primeiro ano de escolar, ao começar a alfabetização, descobriu-se que ele tinha um probleminha. Se ele fosse no meu consultório hoje, teria diagnóstico: descalculia, desortografia. Ele não escrevia direito. Mas graças a Deus, ele foi reprovado e repetiu o primeiro ano. E nesse primeiro ano repetido, ele encontrou uma professora que dedicou a ele, que levava ele para a casa dela, que trazia caderninho de caligrafia para ele escrever, que ficava na hora do recreio e colocava na cabecinha dele: você pode escrever melhor, você pode fazer melhor, você pode ser melhor nisso. Você foi reprovado, você é o mais inteligente dessa turma. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. E logo no ano seguinte, essa criança, com essa mesma professora, fez uma bagunça. Santo não era, provavelmente. Teria um outro diagnóstico, TDAH. E ao fazer essa bagunça na sala, a professora pegou e colocou no último lugar. Você vai ficar lá no canto, no último lugar. E a professora deu a sua aula, encheu o quadro, encheu. E ao final da aula, a professora chegou perto dele e falou: mas apesar de eu fazer bagunça na minha sala e ainda não escreve o que eu fiz no quadro, você está demais. Ele disse: não, professora, a senhora não escreveu no quadro hoje. Naquele momento, ela entendeu que podia ser um problema visual. E foram atrás do diagnóstico. Essa criança havia perdido aproximadamente 70% da sua acuidade visual no olho esquerdo. Ela tinha 8 graus de visão no olho direito. E mais uma vez, aquela professora ajudou a construir o sonho daquela criança. E a vida está parecendo Joseph Klimber, né? A vida é uma caixinha de surpresa. Logo no terceiro ano, aquela criança estava em casa, na varanda. Escuta-se chamar um nome. Vai, como toda criança curiosa, ver o que está acontecendo. E ao chegar na porta da casa, se depara com um assassinato. Um tiro. Pá! Na face de uma amiga. Transfixou-lhe a cabeça. Um corpo no chão. E um menino ao lado. Para muitos é demais, mas não é. É a realidade de muitos brasileiros hoje. Como se não bastasse aquele baque, logo nos meses seguintes, uma nova tragédia. Ele estava jogando bola no campo, futebol, com seu irmão, primo irmão, que os pais cuidavam. De repente, saiu correndo, e o irmão atrás. Iam apostar uma corrida.
e ele caiu. O irmão cai sobre ele. O joelho do irmão bate no chão. Uma ferida. Uma ferida que em 3 dias ia se transformar num quadro infeccioso, em uma sepse e a morte do irmão. Mais uma vez, naquele momento, a família e a escola se uniram. A professora entendeu que ele podia mais e começou a trabalhar com ele, mesmo não sendo mais professora dele. Dava reforço. Chamava os pais. Vamos ajudá-lo. Provavelmente é um processo depressivo. Ele vai conseguir. Ele não conseguia mais ir à aula, nem voltar da aula. O voltar da aula era no entardecer. Isso o prejudicava. Mas, com aquela ajuda da família, com aquela ajuda da professora, os sonhos, logo, nos meses seguintes, essa criança entendeu que realmente ela podia mais, que ela podia ir com seus sonhos. E foi, e foi, e foi. Se você ainda não entendeu ou não sabe de quem eu estou falando, talvez você conheça. Essa pessoa que fala é essa pessoa. E eu gostaria de deixar nessa tarde uma mensagem para vocês. Que não corram dos sonhos dos seus filhos. Não corram do sonho dos seus amigos, dos seus sobrinhos. Vamos juntos. Vamos construir uma nova história. E eu convido, nesse momento, para subir ao palco, a minha professora e os meus pais.